Saudações aos seguidores do canal do professor Elvis Sidney Bez. Vamos mais uma aula, agora do vestibular do ITA 2022, prova aplicada em 2021, segunda fase, prova de Química, questão 8. Questão 8 diz o seguinte: em um reator químico vazio, mantido a altas temperaturas, injeta-se uma mistura gasosa com massa molar aparente igual a 29 gramas por mol, constituída de amônia e oxigênio puros. Os gases reagem entre si formando óxido nítrico e água no estado gasoso. Ao final do processo, toda a amônia é consumida e são formados 20 mol de óxido nítrico. A respeito desse processo, pede-se a equação química balanceada, item B, os valores numéricos das frações molares de amônia e de oxigênio no início da reação, item C, o valor numérico da porcentagem de reagente em excesso, e item D, os valores numéricos das quantidades em mols das espécies químicas no final da reação. Bom, temos aqui mais uma questão com temática principal, cálculo estequiométrico, com reagente em excesso, e basta fazer o equacionamento da reação, o balanceamento e o cálculo estequiométrico em função dos dados fornecidos. Então, primeiro, item A pede a equação química balanceada. Então, temos a reação conforme a descrição do enunciado, é que os gases reagem entre si, formando óxido nítrico e água no estado gasoso. Então, eu tenho que a amônia e oxigênio presentes inicialmente reagem entre si, produzindo óxido nítrico, que é o NO, mais água no estado gasoso. Então, fase gasosa dos reagentes. Bom, o macete aqui para balancear essa equação é começar pelos hidrogênios. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Eu simplesmente cruzo esses números aqui, coloco 2 amônias e 3 águas. Então, eu vou ganhar 2 amônias aqui, eu vou ganhar 6 hidrogênios. Se eu passar esse 3 aqui para cá, eu vou ganhar 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter balanceado os hidrogênios. E os demais componentes, eu simplesmente conto quantos tem e completo com os coeficientes estequiométricos. Então, a reação balanceada. Então, vai 2 amônia, 3 água, 2 vezes 3, 6 hidrogênios desse lado. Os reagentes, 3 vezes 2, 6 hidrogênios do lado do produto. Agora, basta eu balancear o restante. Se eu tenho 2 nitrogênios do lado dos reagentes, eu tenho que ter 2 nitrogênios do lado dos produtos. Uma vez balanceado, eu vou contar o número de oxigênios. 3 oxigênios mais 2 oxigênios, 5 átomos de oxigênio. Então, eu vou ganhar aqui, como eu tenho O2, eu tenho que colocar 5 meios, porque vai ser 5 vezes 2, 10 dividido por 2, dá 5. 5 oxigênios desse lado, 2, 3, 4, 5 oxigênios do lado do produto. E a reação está balanceada. Voltando ao enunciado, o enunciado diz que ao final do processo toda a amônia é consumida e são formados 20 mol de óxido nítrico. Então, são formados 20 mol de óxido nítrico, é porque inicialmente eu tinha 20 mols de amônia. Isso é um dado que eu já tiro da própria estequiometria da reação, certo? E eu tenho uma massa molar aparente de 29 gramas por mol. Então, o item B, que eu preciso calcular então, são os valores numéricos das frações molares de amônia e de oxigênio no início da reação, no início na mistura reacional. Então, a massa molar aparente, que eu vou chamar de M maiúsculo com a barra em cima, para indicar a massa molar,
índice aparente, é definida, então, o que é a massa molar aparente? É a massa total da mistura, no caso de oxigênio e amônia, dividido pelo número de mols total de oxigênio e de amônia presentes no início. Isso vai me dar uma massa molar aparente, ou seja, a massa total dividida por o número total de mols. Isso me dá uma massa molar aparente para a mistura, certo? A massa total da mistura pelo número total de mols da mistura. Isso me dá o que seria uma massa molar, mas aparente, porque eu tenho, né, a massa total e não a massa individual de cada componente. Bom, portanto, a massa total vai ser a massa aparente vezes o número de mols total. Mas quem que é o número de mols total de reagentes da mistura presente inicialmente? É a soma do que está presente inicialmente, que é a amônia, mais a soma do número de mols de oxigênio. Esse é o número de mols total da mistura. Então, quem que é o número de mols de amônia? O número de mols de amônia é a massa de amônia dividido pela massa molar da amônia. De maneira equivalente, então, a massa de amônia presente na mistura é o número de mols de amônia vezes a massa molar da amônia. Da mesma forma, para o oxigênio, o número de mols de oxigênio presentes inicialmente na mistura é a massa de oxigênio presente inicialmente na mistura dividido pela massa molar do oxigênio. O que é equivalente a dizer que a massa de oxigênio é igual ao número de mols de oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. Bom, a massa total da mistura inicial é então massa total é igual a massa de amônia mais a massa de oxigênio. Portanto, a massa total, substituindo a massa de amônia por número de mols de amônia vezes massa molar de amônia, e a massa de oxigênio a gente substitui por número de mols de oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. Da mesma forma, a gente viu que a massa total é a massa aparente vezes o número de mols total da mistura. Portanto, essas duas expressões aqui eu posso combinar, o que resulta então que combinando a massa total é o número de mols de amônia vezes a massa molar de amônia, mais o número de mols de oxigênio vezes a massa molar de oxigênio, e a massa total sendo a massa molar aparente vezes o número de mols total, e o número de mols total sendo o número de mols de amônia somado com o número de mols de oxigênio. Eu vou combinar essas três expressões, portanto, essas duas expressões aqui têm que ser iguais. Então, a massa molar aparente vezes o número total de mols vai ser igual ao que, pela igualdade dessas duas expressões, vai ser igual ao número de mols de amônia vezes a massa molar da amônia, mais o número de mols de oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. Eu posso substituir aqui o número total de mols pelo número de mols de amônia mais o número de mols de oxigênio. Daí eu ganho massa molar aparente vezes o número de mols total, que é o número de mols de amônia, mais o número de mols de oxigênio, é igual ao número de mols de amônia vezes a massa molar de amônia, mais o número de mols de oxigênio, mais a massa molar do oxigênio, certo? Então, pelo enunciado, a massa molar aparente dada é de 29 gramas por mol. Eu vou poder substituir também a massa molar de amônia, que pela tabela fornecida no início da prova, onde consta as massas atômicas, eu posso escrever a massa atômica do nitrogênio, aproximadamente 14, do hidrogênio, aproximadamente 1. Isso é aproximadamente, sem calculadora, que a gente pode aproximar a massa molar da amônia por 17 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio eu posso aproximar por 32 gramas por mol. Então, a massa molar aparente,
tá? Massa molar aparente vezes a soma das massas de amônia e massa de oxigênio, sendo igual ao número de mols de amônia vezes a massa molar de amônia, mais o número de mols de oxigênio vezes a massa molar de oxigênio. Eu posso substituir a massa molar aparente pela dada no enunciado, que é 29 gramas por mol, que multiplica então o número de mols de amônia mais o número de mols de oxigênio. Aqui a massa molar da amônia eu substituo por 17, então fica 17 vezes o número de mols de amônia, mais a massa molar do oxigênio, 32, substituo aqui, fica 32 vezes o número de mols de oxigênio. Distribuindo aqui a multiplicação, eu ganho 29 vezes a massa molar, vezes o número de mols de amônia, mais 29 vezes o número de mols de oxigênio, igual a 17, número de mols de amônia, mais 32, número de mols de oxigênio. Separando a amônia para um lado, oxigênio para o outro, eu ganho 29 de amônia aqui, menos 17, número de mols de amônia desse lado, igual a 32 mols de oxigênio, menos 22 mols de oxigênio, número de mols de oxigênio. Com isso, 29 menos 17, eu ganho 12 vezes o número de mols de amônia, 32 menos 29, eu ganho 3 número de mols de oxigênio. Continuando, eu tenho 3 vezes o número de mols de oxigênio é igual a 12 vezes o número de mols de amônia, de maneira que o número de mols de oxigênio é 12 dividido por 3 vezes o número de mols de amônia, que é o número de mols de oxigênio, é igual a 4 vezes o número de mols de amônia na mistura inicial. Mas, pelo enunciado, o número de mols de amônia presentes na mistura tem que ser igual ao número de mols de óxido nítrico gerados, que é, portanto, 20 mol. Então, segue que o número de mols de amônia é 20 mols e o número de mols de oxigênio, que é 4 vezes o número de mols de amônia, será 4 vezes 20 mol, que é 80 mols. Então, na mistura, eu vou ter 20 mol de amônia e 80 mols de oxigênio. 20 mols de amônia e 80 mols de oxigênio. Portanto, o número total de mols presentes inicialmente na mistura é 20 mols de amônia e 80 mols de oxigênio. O número total de mols, então, é a soma dessas quantidades molares. Então, 20 mais 80, 100 mol. Então, como eu tenho 20 mol de amônia num total de 100 mol, eu tenho 20% de fração molar de amônia na mistura e 80 em 100, 80% é a fração molar de oxigênio. Isso responde o item B, quais as frações molares de oxigênio e de amônia presentes na mistura inicial. Então, são 20% em fração molar percentual de amônia e 80% em oxigênio. Então, o item C pede para calcular o valor numérico da porcentagem de reagente em excesso. Pela estequiometria da reação, então eu tenho que, pela estequiometria, eu tenho que 2 mols de amônia geram 2 mols de óxido nítrico. E o que eu tenho então? Eu teria que ter uma relação 2 para 5,5, 2 para 2,5 de oxigênio. Então, se para 2 mols de amônia devemos ter estequiometricamente 2,5, que é 5,5, 2,5 mols de oxigênio, para 20 mols, que é 10 vezes mais de amônia, que é o que eu tenho presente, que eu calculei presente na mistura inicial, deveríamos ter então 10 vezes 2,5, 25 mols de oxigênio. Se é 2 para 2,5, eu teria que ter 20, que é o que eu calculei para amônia, para 25 mols de oxigênio. Mas eu vi que eu tenho 80 mols de oxigênio. Então, o excesso de oxigênio na mistura é o que eu tenho, 80 mol, menos o que eu deveria ter estequiometricamente, que é 25 mols,
80 menos 25, 55 mols de oxigênio em excesso. Quanto isso representa? O excesso em relação ao que eu deveria ter. Então, o percentual em excesso é 55 dividido pelo que eu deveria ter, que é 25, vezes 100%. 55 sobre 25 vezes 100, isso aqui dá 11 sobre 5, que dá 2,2 vezes 100, 220%. Eu tenho 220% a mais, porque ao todo eu tenho 320%. Mas o que eu tenho a mais do 100%, que é o que eu deveria ter dos 25 mols, é 55 mol. Tem a mais, então tem um excesso, um excedente a mais do que eu deveria ter de 220 mol, 220% em mols de oxigênio. Essa é a quantidade que eu tenho em termos de porcentagem do reagente em excesso, que é o oxigênio. Com isso, eu posso calcular então o item D, que pede os valores numéricos das quantidades em mols das espécies químicas no final da reação. Bom, pela estequiometria da reação, a gente viu que tem 2 amônias, 5 meios de oxigênio, 2 dióxido nítrico, 3 de água. Se a amônia foi totalmente consumida, gerando os 20 mol de óxido nítrico que diz no enunciado, é porque todos os 20 mols da amônia reagiram, foi totalmente consumida, gerando os 20 mols de óxido nítrico, então sobra 0 de amônia, vai sobrar um excesso, que é o excesso de oxigênio, além dos 25 mol que eu precisava, que eu tenho 80 mol presente na mistura inicial, então vai sobrar os 55 no final. Vai ter formado 20 mol de óxido nítrico, como diz no enunciado. E se forma 20 mol de óxido nítrico é porque forma, se é 2 para 3, multiplica por 10 dá 20, por 10 aqui dá 30, então eu devo ter formado 30 mol de água no estado gasoso no final. Então são os valores. A amônia é consumida completamente, gerando os 20 mols de óxido nítrico, consumindo então toda a amônia, que é o reagente limitante, e o reagente em excesso, que é o oxigênio, acabam sobrando 55 mol dos 80 presentes inicialmente. Então, ao final, são 0 mol de amônia, amônia inteiramente consumida, 55 mol de oxigênio, que é o excedente, além dos 25 que são necessários para consumir toda a amônia, formando os 20 mol de óxido nítrico, que diz que forma no enunciado inicial, que aqui diz que ao final do processo toda a amônia é consumida, e formados 20 mol de óxido nítrico. Então, é porque tinha 20 mols no início de amônia, e esses 20 mols, como a relação é 2 para 2, se transformou nos 20 mols de óxido nítrico, e correspondente se é 2 para 3, então é 20 para 30 de água formada. Então, esse foi o exercício de número 8. Um exercício bastante simples de estequiometria. Basta fazer as relações adequadas e deduzir a partir do enunciado todos esses valores. Talvez foi o exercício mais fácil dessa prova de 2022. O exercício mais simples que teve foi esse aqui. Espero que você tenha gostado. Então, curta e compartilhe aí com seus amigos. Siga aí o canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque em breve estarei postando mais resoluções desse tipo aqui, de ITA, IME, SpaceX, tá? Vestibulares militares em geral, focando principalmente nas provas de química, física e matemática. Um abraço e até o próximo vídeo.